Muito bem, pessoal, iniciando então nossa nona aula da Lei 14.133. Eu sou o professor Jean Nunes, o seu professor de licitações e contratos de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Claro, sempre peço que você me siga lá nas redes sociais, deixe lá o seu joinha, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, estamos em tudo quanto é rede, com sucesso total e absoluto em cada um desses espaços, deixando aí a nossa marca, o nosso conteúdo e, claro, permitindo o contato com os nossos queridos alunos. Mandar um abraço todo especial aos alunos que essa semana mandaram mensagem lá da região de Feira de Santana, na Bahia. Recebi mensagens também de Belo Horizonte, onde vivi por 4 anos. Quero mandar um abraço especial a todos esses queridos alunos que de diversas partes do país têm me acompanhado lá nas redes sociais e agora aqui também no curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. Perfeito? Bom, pessoal, essa é a nossa nona aula, nosso nono encontro, e nós vamos tratar nesta aula de hoje sobre o processo licitatório, né? Antes de iniciar o processo, nós vamos ver cada uma das fases, vocês vão perceber que nós só vamos encerrar lá pela 16ª aula aproximadamente as fases do processo licitatório, porque realmente são muitas informações, a gente vai ver o processo licitatório em detalhes, cada uma de suas fases, o detalhamento, então você vai perceber que tem muita informação, muito conteúdo. Mas antes de chegarmos a esse tema, eu queria tratar com vocês sobre um aspecto interessante acerca das modalidades de licitações. Nós vimos na aula passada as modalidades segundo a nova lei de licitações e também tratei sobre o regime jurídico anterior, quais eram as modalidades. Eu não cheguei a mencionar para vocês, e como está em vigor, eu sempre faço uma avaliação do conteúdo da aula, vendo de que forma a gente poderia ter feito melhor, e eu vejo que é importante tratar sobre o regime do pregão. Inclusive porque mais à frente, quando a gente estiver tratando das fases de julgamento e da fase de habilitação, a compreensão da dinâmica do pregão vai ajudar nesse processo de interpretação desta lógica desse procedimento. Qual que é? Na modalidade pregão, é natural dela, já desde a previsão da Lei 10.520, o que a gente chama de inversão das fases. O que isso significa na prática? Se percebeu com a lei de 2002, Lei 10.520, que era mais producente, era mais inteligente, mais interessante, mais eficiente para a administração pública. Em vez de fazer análise documental de todos os licitantes, concentrar esta análise tão somente naquele licitante que venceu a fase de julgamento. Porque dessa forma você evita que a comissão de licitação, no regime da lei do pregão, o pregoeiro e sua equipe de apoio, precise analisar a documentação de todos os licitantes. E aí essa equipe, eles vão fazer análise, o pregoeiro e sua equipe, tão somente dos documentos de habilitação do licitante vencedor. Isso implica um ganho de tempo e de eficiência enorme na gestão da administração pública. E aí o que acontece? No pregão, os primeiros lances, as primeiras propostas, as propostas que os licitantes apresentam, e no regime do pregão da Lei 10.520 é vedada a exigência de garantia. Não há essa vedação na nova lei, mas na Lei 10.520 há expressamente. Os licitantes, então, apresentam propostas escritas. São 2 envelopes lacrados e opacos, um contendo as propostas e outro contendo os documentos relativos à habilitação. Mas tu não disseste que o pregoeiro só analisará a habilitação daquele licitante vencedor? Sim, mas todos os licitantes apresentam já desde o início do processo licitatório pregão, da modalidade pregão, os documentos relativos à sua respectiva habilitação, ainda que se trate de habilitação fiscal relativa a microempresa e empresa de pequeno porte. Mas tu não disseste que a microempresa ou empresa de pequeno porte tem um prazo de 5 dias úteis após ter vencido a licitação para que possa apresentar documentação de regularidade e com isso contratar com a administração pública?
É verdade, mas observe que apesar disso, apesar dela ter 5 dias úteis após vencer o certame para apresentar a documentação ou uma documentação de regularidade, ou de quitação, ou uma certidão positiva com efeito negativo, mas ela tem ali um prazo para apresentar e ela tem que apresentar essa documentação. Apesar de ela ter que apresentar essa documentação só depois do processo, só depois da sua conclusão, ela precisa apresentar no momento em que ela inicia a licitação, na fase correspondente à apresentação da proposta, todos os documentos, inclusive os documentos de habilitação. Já, mas se ela não tem esses documentos ainda, se ela ainda está irregular perante o fisco, não tem problema, mesmo assim ela precisa apresentar a documentação. O prazo não é para que ela deixe de apresentar a documentação quando exigido, o prazo é para que ela apresente a documentação regular após o momento da realização da licitação. Então, mesmo irregular, ela precisa apresentar a documentação, tá bom? Pois bem, então na modalidade pregão, primeiro são apresentadas as propostas escritas e aí então é feita uma análise pelo pregoeiro, sua equipe de apoio, dessas propostas e uma classificação delas. E aí se pega a melhor proposta, a proposta que se encontra em primeiro lugar, e a partir disso, da proposta que se encontra em primeiro lugar, parte-se então para uma segunda análise, que é de lances orais. Então, classifica-se a primeira e todos, atenção, que se encontrem até 10% da primeira, em número mínimo de 3. Jean, se eu tiver mais do que 3 dentro de 10%, pego todas, não tem problema. Jean, mas eu não tenho até 3. Aí eu posso pegar alguma que esteja acima de 10%, agora até o limite. Aí não é mínimo, aí passa a ser máximo, até 3 propostas. Lembrando que as microempresas, empresas de pequeno porte, lembre-se disso, sempre tem a perspectiva do empate, que nós já trabalhamos, que na modalidade pregão corresponde a 5%, tá bom? E aí nós vamos para lances orais. Já nesses lances orais, como é que funciona? Ora, como na modalidade pregão da Lei 10.520, o tipo de licitação menor preço, eles vão para uma fase similar do leilão, só que pela ordem inversa. Para ver qual daquelas entidades, daquelas empresas vai apresentar, daqueles licitantes, vai apresentar o valor menor, até que se chegue ao denominador comum, encontrando-se aquele que seja o licitante vencedor. Se houver empate real ou ficto, abre-se para a microempresa ou empresa de pequeno porte que eventualmente esteja participando da licitação a possibilidade de apresentar um lance inferior. Vencida a licitação, passa-se então a habilitação do licitante vencedor e em seguida o próprio pregoeiro, se não houver recurso, realiza a adjudicação e submete o processo licitatório à autoridade competente, aquela mesma que constituiu o pregoeiro e sua equipe de apoio, para que ela, a autoridade competente, proceda à homologação. Já se tiver havido recurso, aí tudo, o recurso, a adjudicação e a respectiva homologação do certame, serão todos decididos pela autoridade competente. Esta é a lógica que impera no pregão. Por que eu fiz questão de chamar a atenção para isso? Primeiro, para que você faça a relação com o assunto que nós já abordamos das microempresas e das empresas de pequeno porte. Perceber que na fase de lances orais, se houver empate, há uma possibilidade da microempresa e empresa de pequeno porte apresentar um último lance menor. Lembrando que empate para elas, no regime da Lei Complementar 143, da Lei Complementar 123, o regime para elas é o regime, o empate para elas é aquele que fica até 10% ou 5% a depender da modalidade. Das modalidades em geral, 10%, da modalidade pregão, até 5% do valor da melhor proposta. Tá bom? Além disso, para que você perceba que no regime do pregão, há uma inversão das fases, que como nós vamos ver mais à frente neste curso, ali por volta da aula 12, da aula 13, que já estão prontas, você vai perceber que esta lógica ela foi absorvida pela nova lei e ela passou
Esta lógica ela foi absorvida pela nova lei. Deu um branco aqui, alguma coisa aconteceu aqui. Muito bem. Será que foi alguma mensagem da lei, alguma coisa? Tudo escureceu aqui, impressionante. Mas estamos aqui. Bom, então, o que era que eu estava falando? Uma aula é decorada, se alguma coisa acontece, aparece uma assombração, alguma coisa, eu não me lembro mais do que eu estava dizendo. Se balançar, o professor se esquece. Eu não uso apontamentos, eu não leio, eu só consigo dar aula se ela estiver toda na minha cabeça. Se ela não estiver na minha cabeça, eu fico nervoso e não consigo dar aula. E como a aula é decorada, acontece qualquer coisa, balança, eu não dou conta. As aulas 12 e 13 já estão gravadas, elas tratam exatamente sobre a possibilidade de ocorrer já sei o que foi, a tela ficou parada, escureceu. A possibilidade de ocorrer a chamada... Na verdade é o seguinte, a Lei 14.133, ela incorpora a lógica do pregão e torna a avaliação do julgamento, o julgamento, uma fase anterior à fase de habilitação. Esta é a regra hoje, não é uma regra absoluta. A gente vai perceber que há possibilidade de manutenção da lógica existente na Lei 866, mas em regra esse é o caminho que nós vamos seguir. Perfeito? Pessoal, essa breve introdução para a gente iniciar então efetivamente a nossa aula de hoje, na qual nós vamos abordar o tema processo licitatório. Antigamente nós falávamos em procedimento licitatório, né? A nova lei ela é mais taxativa em relação a isso, ela fala de processo licitatório, que a rigor me parece também uma nomenclatura mais correta, é de fato um processo administrativo, certo? Então, dentro dessa lógica que nós vamos trabalhar. Então vamos para a tela, aqui está bem legal o slide, está bem bonitinho, essa foto linda que aí está. Processo, eu botei aqui procedimento, ainda dentro da lógica anterior, mas a nova lei fala em processo licitatório, tá bom? Então vamos para ele vendo cada um dos itens. Observe aqui, não sei o que acontece toda vez a palavra edital some daqui, mas vamos lá. Aí você tem um esquema de todo o processo licitatório, de todas as fases que devem ser observadas e seguidas, do início de quando é deflagrada o processo de contratação, até que ele se ultime, até que ele se encerre com a celebração do contrato. Então nós temos aí todos os itens, todas as etapas. Jean, eu estou ansioso, eu sofro de muita ansiedade, eu quero já saber todas as etapas. Você já pode acessar o link que está abaixo desta aula, tem lá o acesso, aos slides, e lá você pode imediatamente acessar. E não tem nenhum problema, você pode já dar uma estudada nos slides, não tem nenhum problema, tá? Jean, o que nós vamos ver a partir de agora? Todas essas etapas, cada uma delas, começando evidentemente pelo começo, é para onde nós vamos. Nós vamos então para a fase preparatória. Observe que tem uma fase preparatória, uma fase de publicação do edital. Antes de preparação do edital, melhor dizendo, antes dele ser publicado, ele tem que passar por um assessoramento jurídico, depois uma fase de apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recurso e, por fim, o encerramento. Então, você tem um esquema colorido, bem bonitinho, de cada uma das etapas do nosso processo licitatório. E vamos à primeira dessas etapas, que é bastante interessante, bastante rica. Então, vamos lá. O que nós fazemos na fase preparatória, já? Nós fazemos o planejamento da licitação, como você está vendo aqui embaixo. A fase preparatória é o processo de planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anuais. Vamos dar uma paradinha bem aqui, que parece pouco, mas nós temos muita coisa para falar aqui. Pessoal, a contratação que vai se efetivar lá no final, com a celebração do contrato, bem vistas as coisas, começa, na verdade, quando nós levantamos as necessidades da administração pública e de que modo nós pretendemos atendê-las, de que modo nós pretendemos solucionar essas demandas. É por isso que o processo de contratação começa exatamente com o levantamento dessas demandas e a formação de uma peça técnica, que nós chamamos de termo de referência ou estudo técnico preliminar. Normalmente são essas as duas peças que vão deflagrar o processo de contratação. E por que essa é uma fase crítica e importante?
Porque nós vamos dar curso a uma licitação, nós vamos celebrar um contrato com um particular que vai fornecer um produto, prestar um serviço, executar uma obra. E é fundamental que aquilo que esteja sendo comprado, adquirido, fornecido, recebido, esteja de acordo com aquilo que atenda à necessidade que deflagrou o processo de contratação. Daí a importância desta lei, do regime dela, para todos os agentes públicos, porque isso vai definir exatamente do que é que a gente está necessitando, e a partir da definição do que é que a gente está necessitando, que a gente vai ter uma adequada contratação mais à frente. Então é dentro dessa lógica que a gente trabalha a partir daqui, perfeito? Então vamos lá, meus amigos. Então, como é que começa o processo licitatório? A partir do que a gente chama aqui de estudo técnico preliminar. Jean, o que esse estudo técnico preliminar é? Vamos lá. É o estudo que vai fazer a análise, a definição dessas necessidades primeiras. As definições, você já sabe, nós vamos encontrá-las no próprio artigo 6º da Lei 14.133, neste caso é o inciso 10, diz lá. Estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento da contratação. Você viu no item anterior do slide, no artigo 18, que a contratação ela precisa estar amparada na lógica de um planejamento anual. Isso é muito importante. Isso é importante para que os particulares se organizem. Aquela instituição precisa comprar água mineral. Então eu posso me organizar e me planejar para participar da concorrência ano que vem. Ok? Além disso, que a administração não compre em cima da hora, não compre imediatamente, porque a lógica do princípio de planejamento, ela deve antecipar, assim, deve imperar no funcionamento da administração pública. Todo mundo sabe, qualquer compra que se realize de forma abrupta em cima da hora gera consequências, inclusive no aumento de preços. Você corre o risco de comprar um produto pior, um serviço pior, uma obra de pior qualidade e de um preço mais elevado, exatamente em razão da urgência. Então, o planejamento é a tônica, é a regra. De modo que esse estudo constitui a primeira etapa do planejamento, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, esse aqui é o ponto de partida no processo licitatório, é a etapa para onde nós vamos. Perfeito, pessoal? Então, estudo técnico preliminar, depois, definição do objeto. Já que definição do objeto é essa? Ora, definir o objeto é definir qual é o produto, o serviço ou a obra que nós pretendemos contratar. Em termos básicos, é basicamente isso. Em termos práticos, é basicamente isso. Então, a administração ela precisa definir exatamente o que ela quer para que o particular, aquele que vai concorrer na licitação, ofereça aquilo que está sendo adquirido, né? Aquilo que está sendo comprado, o serviço que está sendo recebido, a obra que está sendo entregue. Para isso, nós nos valemos de 3 elementos aqui. O primeiro, termo de referência. Já o que é esse termo de referência? Você vai encontrá-lo também no artigo 6º, como você está vendo aí na tela, da Lei 14.133, que diz assim: trata-se do documento necessário para a contratação de bens e serviços que devem conter os seguintes parâmetros descritivos. Então, o termo de referência é o termo que vai nos auxiliar a identificar qual é o tipo de impressora de que nós estamos necessitando, o tipo de carro, o tipo de celular, o tipo de notebook, enfim, o tipo de alimento. E aí você tem todos os itens, depois você vai dar uma olhada com calma. A quantidade, prazo do contrato, fundamentação da contratação, todos os itens básicos, é uma espécie de minuta, um resumo daquilo que vai ser o nosso futuro contrato, tá bom? Então esse é um tema muito interessante, termo de referência para quem trabalha com licitação na prática, é bastante recorrente, a gente sempre encontra na vida prática. Jean, o que é o anteprojeto? É a peça técnica com todos os subsídios para a elaboração do projeto básico, né? E o projeto básico, por sua vez, é a peça técnica que subsidia a criação do projeto executivo. Então,
Os projetos normalmente são utilizados aí para obras ou serviços, mas normalmente para obras. Eles estabelecem ali a planta primeira de necessidades, o projeto básico, os itens essenciais, e o projeto executivo, todos os itens detalhados. Parece complicado, mas não é. Basta você imaginar o seguinte. O projeto básico contempla, por exemplo, o projeto arquitetônico de um prédio onde vai funcionar o hospital. Mas não é suficiente. Um projeto executivo, que é muito mais detalhado, precisa, além do projeto arquitetônico, do hidráulico, do elétrico, precisa do projeto de funcionamento das tubulações de oxigênio, da logística de funcionamento do hospital. Então, tem vários projetos que precisam ser detalhados no decurso desse prazo, no decurso desse processo de contratação, tá bom? Então, além do anteprojeto, precisa também do projeto básico ou do projeto executivo. E do projeto executivo, são dois instrumentos diferentes aqui, tá? O que é o projeto básico? É o conjunto de elementos necessários suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar, atenção, obra ou serviço. Então, termo de referência para a contratação de produtos, para material de escritório, normalmente pregão, né, que é utilizado nessa via, e o projeto é utilizado para a prestação de serviços ou para a execução de uma determinada obra. Aqui embaixo você encontra a definição do projeto executivo, que é o conjunto de elementos necessários suficientes à execução completa da obra, com detalhamento de todas as soluções. Então, há necessidade de um projeto executivo para a realização de uma obra pública. Perfeito, pessoal? Então, um tema bastante interessante aqui para você iniciar a deflagração do processo de contratação, tá? Só avançar aqui. Muito bem. E aí a gente vai aqui para o término da nossa aula, aproveitando o tempinho que resta para ver a definição das condições de pagamento. Aqui, já nessa fase, a administração pública tem que definir condições de pagamento, de garantia e de recebimento. Nós vamos pagar de que forma? Vai ser parcelado? Vai ser de uma única vez, com pronta entrega? Esse valor da contratação já está contemplado na lei orçamentária anual? Tudo isso precisa ser avaliado. Quanto ao recebimento, de que forma esta obra, esse serviço, esse produto vai ser recebido? Quem é que vai fazer a fiscalização? Quem é que vai aferir esses elementos? E aqui o tema da garantia. Nós vamos voltar nesse tema quando nós estivermos falando do contrato, mas aqui eu já quero deixar claro para vocês alguns elementos importantes sobre a garantia. Jean, o que é garantia? Toda vez que eu dou aula disso, os alunos me perguntam, eu sempre lembro a figura do pedreiro. Não tem ninguém melhor, a experiência com pedreiro é uma experiência muito rica. Você chega para o pedreiro e diz assim, fulano, quanto é para fazer serviço? Tanto. Dá para fazer? Dá. Na prática, o serviço não vai ser executado. Tem exceções, claro, mas normalmente você vai ter dificuldade de relacionamento, é possível que essa obra não seja executada, que você tenha, inclusive, prejuízos. É muito difícil alguém que já tenha contratado um pedreiro na vida que não tenha passado por isso. Então, o que faz a administração pública? Sabendo que o problema do pedreiro não é só dele, que é um problema da humanidade, a administração, então, requer do particular um valor a ser depositado a título de garantia, a ser prestada pelos licitantes e pelo licitante vencedor no momento da celebração do contrato, tá? Então, aqui nós temos alguns aspectos da garantia que eu gostaria logo de abordar com vocês. A gente vai tratar desse tema mais para frente, como eu disse, mas alguns aspectos que eu já gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a exigência da garantia é facultativa, isto é, a administração pública é que decide se vai, à luz do caso concreto, exigir ou não garantia. Atenção, se exigir, precisa fazer a previsão expressa em edital. Já era para estar aqui, não sei porque não apareceu no slide. Não combinei com ele direito, mas já era para estar aqui. Veja, não é obrigado a exigir garantia, mas se a administração exigir, tem que fazer previsão expressa no edital. Qual a modalidade de garantia? Tem 3. Nós temos fiança bancária, seguro, garantia ou dinheiro ou títulos da dívida. Quem é que escolhe essa modalidade? É o licitante, ele pode escolher qualquer das 3. Dinheiro ou título, dinheiro, tá errado, ficou dinheiro ou títulos, seguro, garantia e fiança bancária. É o particular que opta por uma dessas fases, perfeito?
essa exigência de garantia pode ocorrer também na fase de a pré-habilitação, como está aqui na tela, tá bom? Muito bem, meus amigos. Então, dessa fase primeira, dessa fase preliminar, eram esses itens que eu gostaria de abordar aqui com vocês. Deixa eu só ver se eu marquei alguma coisa aqui em pré-habilitação. Não. Não, aqui só para fazer o registro que essa é uma fase de pré-habilitação. A gente vai tratar desse item, desse tema, garantia mais para frente. Já quanto é mesmo essa garantia, só para não deixar em aberto? 1% do valor do contrato, em se tratando de licitantes. Esse valor pode chegar a 5% ou a 10% ou até 30%, conforme a hipótese. E há uma variação em se tratando de a contratação integrada, né? Que é aquela contratação de grande vulto, de grande proporção, mas disso nós vamos falar um pouco mais para frente. Perfeito? Senhores, por hoje é só desse nosso encontro, a gente já retoma, vamos lá em uma pausa para o café, a gente já retoma com mais direito administrativo. Forte abraço a todos, sou o professor Jean Nunes, não esqueça lá do joinha nas redes sociais, tá bom? Forte abraço.